Olá, pessoal. Hoje vou falar com vocês sobre pré-projeto de pesquisa para trabalho de conclusão de curso, TCC, ou pode ser também um anteprojeto para dissertação de mestrado ou tese de doutorado. O pré-projeto ele é mais sucinto do que um projeto de pesquisa. Essa é a primeira coisa que você precisa saber. O pré-projeto ele é pequeno, ele é apenas uma intenção do que você pretende pesquisar. E aí, muita gente tem a dúvida com relação ao tamanho. Quando a gente vai fazer uma seleção para o mestrado ou uma seleção para o doutorado, geralmente as instituições elas já definem esse tamanho, mas às vezes na graduação esse tamanho não é definido. Tem algumas instituições que elas pedem, por exemplo, um projeto de no mínimo 6 páginas. Então você poderia fazer ali entre 6 e 10 páginas, como foi esse tamanho aqui que eu fiz para vocês, que eu vou mostrar aqui o passo a passo que eu fui organizando, né? Como é que a gente pode escrever aqui esse passo a passo. E aí, se você vai fazer de um mestrado e de um doutorado, geralmente a instituição, ela define. Então, já vi algumas definições também por número de palavras, onde a instituição, ela pedia que o pré-projeto, ele tivesse no máximo 2.000 palavras. Se você for colocar 2.000 palavras numa estrutura dessa daqui que eu fiz para vocês, vai dar mais ou menos aquela quantidade de 6 a 7 páginas. Então, pessoal, o pré-projeto, ele não é extenso, ele é a parte de um trabalho maior que você vai fazer lá na frente, porque lá na frente, quando você estiver realmente perto de concluir o curso, você vai fazer um projeto de pesquisa. Aí esse projeto ele já é maior do que esse daqui, ele já vai ter mais conteúdo do que esse pré-projeto. Então a gente vai começar aqui seguindo o que diz as normas da ABNT. Sobre uma norma específica para pré-projeto, não tem. A ABNT não tem. Ela tem uma norma específica para projeto de pesquisa, que é a 15.287. Então, quando a gente vai fazer um pré-projeto, a gente faz uma adaptação dessa norma da ABNT para o pré-projeto. A gente inicia aqui configurando a página, no layout de página, você vem aqui em margens. Depois você vem aqui, imagens personalizadas. No superior você coloca 3, esquerda 3, inferior 2 e direita 2. No papel você só confere se está aqui o A4 e você já dá o OK. Depois você vem aqui para a página inicial. Aqui você vai escolher a fonte do trabalho. A norma da ABNT, ela não fala nada sobre a fonte, mas as fontes geralmente utilizadas são Time New Roman ou Arial, tamanho 12. Com relação ao espaçamento, eu já vi algumas instituições pedindo pré-projeto no espaço simples, que seria o espaçamento aqui 1,0, e já vi também instituições pedindo no espaçamento 1,5, que é 1,5. Então, vai depender aí da instituição. Com relação ao alinhamento, a gente vai fazer aqui a capa com esse alinhamento centralizado, mas ao longo do texto esse alinhamento ele é justificado. Então, quando você faz essa configuração aqui inicial, você vai começar a digitar. Pela norma da ABNT, a gente tem uma capa, essa capa ela não é contada como página, a gente tem um vídeo aqui no canal onde eu explico para vocês como numerar direitinho umas páginas. E aí vocês vão ver que aqui a capa, ela não é contada. Então, a capa é um elemento externo, onde ali eu vou colocar as informações básicas do meu pré-projeto, e aí depois, quando eu chegar lá na introdução, é que essa numeração de página vai começar a aparecer. Então, realmente, a capa você não conta. Você tem aqui o nome da instituição, você começa com o nome da instituição, depois você vem com o nome do autor ou dos autores. Por quê? Porque às vezes quando é um pré-projeto de graduação, o TCC ele pode ser feito em dupla, ele pode ser feito em trio. E aí, dependendo do que a instituição define, se é em duplo ou em trio, você vai colocar aqui o nome dos autores. Se for individual, você vai colocar apenas o seu nome. Depois você vai entrar com título e subtítulo. Se o seu trabalho tem um título e subtítulo, ele é separado por 2 pontos. É importante você pensar bem nesse título do seu trabalho, no tema do seu trabalho. Esse tema aqui que você já vai escrever, vai ser um tema já de interesse para você desenvolver o seu trabalho final. Então, você já vai pensando, quando eu vou terminar o curso, eu vou precisar apresentar um trabalho final no curso e qual é o tema que eu tenho interesse. Então, o pré-projeto você já faz dentro desse tema que você tem interesse, porque já vai lhe ajudar quando você for fazer o projeto final. O título ele vai se referir a algum aspecto do curso que você está fazendo, ou que você vai fazer, no caso do mestrado e doutorado, porque a gente tem que apresentar o pré-projeto na seleção.
Você já tem que pensar nisso. Qual é um assunto que eu acho que é interessante para que eu possa fazer o meu trabalho final? Depois, aqui na capa, você vem com a cidade, estado e o ano. De acordo com a BNT, você só precisa colocar o estado se o nome da sua cidade tiver em mais de um estado no Brasil. Mas, no geral, o que eu vejo na prática é que todo mundo coloca a cidade e o estado e aqui o ano da sua apresentação. Agora a gente vem para a folha de rosto. A folha de rosto é a página número 1 do seu trabalho, mas perceba que o número não aparece aqui no cantinho. Ele só vai começar a aparecer da introdução para frente. Você vai entrar aqui na folha de rosto do mesmo jeito, com o nome dos autores. Aqui no canal eu também tenho um vídeo que eu explico como fazer direitinho. Aqui a capa e a folha de rosto. Eu vou deixar alguns links aqui na descrição deste vídeo, caso vocês precisem assistir outros vídeos para ajudar na elaboração do pré-projeto de vocês. E aí você vem de novo com título e subtítulo. Aqui você vai colocar o objetivo do pré-projeto de pesquisa para elaboração de quê? Do seu TCC, da dissertação, da tese, apresentada ao curso dia, e você coloca o curso aqui e o nome da sua instituição. Se você já tiver um orientador, você coloca o nome do orientador aqui. Se você não tiver, não tem problema. Você pode colocar o nome da professora, da disciplina. Às vezes a disciplina de metodologia da pesquisa científica, às vezes ela pede para você fazer um pré-projeto. Então você vai ver isso, tá certo? Se é o nome do orientador ou se é o nome do professor ou da professora da disciplina. Você segue aqui repetindo a cidade, o estado e o ano novamente, do jeito que você colocou lá na página, e agora você vai entrar no sumário. Esse modelinho que eu peguei aqui é o modelo de uma universidade num processo seletivo para uma dissertação, e o que a gente vê é que muitas instituições adotam esse mesmo modelo aqui para o pré-projeto do TCC. Então, a introdução no pré-projeto, geralmente ela vem subdividida aqui em alguns tópicos, como, por exemplo, a contextualização e o problema de pesquisa, os objetivos, que pode ser aqui o geral e os específicos, e a justificativa. Então, tudo isso daqui compõe a introdução. Depois a gente vem para o referencial teórico. No referencial teórico, a gente precisa dividir o referencial teórico em subseções. Eu dividi aqui em 3, mas você pode dividir em mais, se você quiser. Depois você vem para o método. Então, nesse modelo que eu peguei, o nome que eles usam para a seção é metodologia, mas eu vejo muitas instituições adotando a nomenclatura método, percurso metodológico, procedimento metodológico. Então, se não for um modelo definido pela sua instituição, eu acho que você pode colocar método. Eu acho que ele fica melhor do que você colocar metodologia. E aí, no método, você vai explicar o tipo de pesquisa, o universo, a amostra da pesquisa, o plano de coleta de dados, o tratamento dos dados. Depois, você vai colocar um cronograma. Eu vou mostrar aqui para vocês um modelinho. A gente tem um vídeo também aqui no canal, onde eu faço com vocês um passo a passo do cronograma. E, por último, a gente vem com a lista de referências que a gente vai colocar aqui de acordo com a norma ABNT. A gente vai olhar agora parte por parte, né, aqui do pré-projeto, mas vocês estão vendo que ele não tem nenhuma complexidade. É como se fosse um resumo do seu projeto final. Então, o seu projeto final, sim, ele vai estar ali com muito mais conteúdo, bem mais robusto, bem mais detalhado, mas o pré-projeto não. O professor está lhe pedindo um pré-projeto, ele quer ver a sua ideia, apenas a sua ideia para um trabalho futuro que você vai fazer. Seguindo, a gente sai do sumário, a gente vem aqui para a introdução. Então, na introdução, percebam que aparece a numeração aqui, página 3, porque a primeira página foi a folha de rosto, a segunda foi o sumário, e aqui 3 introdução. Então, só começa a aparecer aqui. Na introdução, primeiro ponto, a gente vai falar sobre a contextualização e o problema de pesquisa. Aqui eu estou digitando no espaço simples. O que é que você vai escrever aqui? Aqui você deverá escrever sobre o tema, a contextualização da pesquisa. Então, esse assunto específico que você vai falar, ele pertence a qual área? A qual tema? Então, você começa falando de uma forma mais abrangente e aí depois você vai afunilando, delimitando ali aquele tema até você formar o seu problema de pesquisa. Você vai apresentar o tema, você vai mostrar o cenário atual da situação, então você vai problematizar aquela situação. Muito importante que você já traga citações aqui, traga citações recentes de autores. Então você pode trazer os clássicos, você pode trazer os clássicos, mas também você traga citações recentes dos últimos 5 anos.
E aí depois você vai mostrar o seu problema de pesquisa e a questão de pesquisa. Então eu pensei aqui em deixar mais ou menos uma folha para escrever sobre isso, nada muito extenso, e eu já venho aqui para os objetivos do trabalho. Se você terminar a contextualização aqui no finalzinho da página, mas que dê para você incluir os objetivos, você pode seguir com os objetivos. Você só vai mudar a página quando for outra sessão primária. Então, enquanto não é uma nova sessão primária, o texto ele é corrido, um embaixo do outro. Eu só deixei aqui essa uma página aqui em branco, o restante, para que a gente pudesse ter uma noção do tamanho do trabalho. Eu venho aqui com o objetivo você tem um objetivo geral que você vai colocar, lembrando que esse objetivo geral, ele sempre tem que começar com o verbo no infinitivo. Então, a partir da ideia central de sua pesquisa, qual o objetivo que você pretende alcançar? Você quer o quê com esse trabalho? Então, você vai escrever aqui o objetivo geral e depois você vai escrever os objetivos específicos. Os objetivos específicos, eles representam o modo como você vai atingir o objetivo geral. Geralmente, na graduação, para pré-projeto de graduação, a gente coloca até 3 objetivos específicos, se for uma monografia que você vai fazer. Muitas vezes, quando é artigo científico, a gente não usa objetivos específicos, a gente só usa o objetivo geral. Então, aí você vai avaliar a sua situação, como é que pode ficar. No entanto, quando a gente vai fazer um projeto para uma dissertação ou para uma tese, a gente utiliza um número de objetivos maior. Então, eu pensei aqui em 5 objetivos que a gente poderia colocar, que seria mais ou menos um tamanho adequado para uma dissertação. Depois, quando você terminar aqui os objetivos, você vai entrar na justificativa. A justificativa, você vai falar sobre a importância, a relevância, a viabilidade da pesquisa. Então, essa pesquisa, ela tem uma importância. Qual é a importância? Você vai agregar em quê? Qual é a contribuição? A contribuição teórica, a contribuição prática dessa pesquisa, a contribuição social. Existe uma lacuna de pesquisa, ou seja, existe algo que não foi pesquisado e é exatamente sobre isso que você vai fazer o seu trabalho? Então, existe algo que é muito controverso ainda na literatura e você precisa fazer essa pesquisa para tentar esclarecer mais sobre isso. Então, essa justificativa é nesse sentido, de você mostrar a importância desse assunto que você está escrevendo. Tem um vídeo aqui no canal também sobre todas essas partes que eu estou falando. Tem da justificativa, tem de lacuna de pesquisa, tem dos objetivos. Então, vocês podem dar uma olhada na playlist que tem de projeto de pesquisa, que eu geralmente vou organizando tudo lá, né, para facilitar, vou botando até numa ordem que fica bom para você ir acompanhando. Quando você terminar ali a justificativa, você vem para o referencial teórico. Agora sim, realmente você vai mudar a página. Você vai, por mais que aqui na justificativa você tenha digitado até a metade da página, não importa. Agora o referencial teórico vai ser na página seguinte. Então, o referencial teórico é a fundamentação teórica do seu trabalho. Você deve subdividir em partes, utilizar citações, preferencialmente citações indiretas. O que são citações indiretas? São aquelas onde você vai fazer uma interpretação do que o autor disse. A gente chama paráfrase. Então, você vai ler o que o autor está dizendo no artigo dele ou no trabalho dele e você vai escrever aqui com suas palavras. Então, você vai estabelecer no referencial teórico uma conversa entre autores. Aqui eu dividi em 3 pontos, coloquei 2.1, câncer infantil e a família, coloquei 2.2, estratégias de enfrentamento do câncer e 2.3, pesquisas empíricas anteriores. Não é obrigado ficar os 3 pontos do mesmo tamanho, você pode fazer o menor, o primeiro, depois você pode fazer o segundo e o terceiro maior, então não tem essa distribuição, mas você vai ver que esse referencial teórico de um pré-projeto, ele vai ter mais ou menos de 3 a 4 páginas. Agora, eu vou escrever a metodologia do projeto, a metodologia ou método, como eu falei para vocês, a nomenclatura, percurso metodológico, procedimento metodológico, você vai ver o nome que fica melhor para você encaixar no seu trabalho. Você vai explicar aqui, detalhar como será feito o trabalho. Então, verbos no futuro. O trabalho ele vai ser feito futuramente, quando você for terminar o curso. E aí você vai escrever aqui várias seções, tipo de pesquisa, universo e amostra, coleta de dados e tratamento dos dados. Quando você for colocar os verbos, você escreve sempre no futuro. Então, algo planejando como você vai fazer. Primeiro ponto, vamos falar sobre o tipo de pesquisa, é a tipologia do trabalho. A gente tem vários vídeos também aqui explicando o que é um trabalho descritivo, o que é um trabalho exploratório, o que é um trabalho explicativo.
O que é um levantamento, o que é um estudo de caso, o que é uma pesquisa bibliográfica, o que é uma pesquisa documental, o que é um trabalho qualitativo, o que é um trabalho quantitativo. Então, você vai escrever no 3.1 a tipologia do seu estudo, que é exatamente essa caracterização do seu trabalho. Como é que a sua pesquisa se encaixa na caracterização geral, na tipologia geral? Então, é um trabalho descritivo? É um trabalho de estudo de caso? É um trabalho qualitativo? Você vai escrever sobre isso daqui no tipo de pesquisa. No 3.2, você tem o universo e a amostra da pesquisa. O que é que você vai falar aqui? Quem vai ser pesquisado, a área de abrangência. Então, você vai fazer o trabalho só em um estado ou você vai estar comparando 3 ou 4 estados diferentes? O seu trabalho é com consumidores, com empresários, com alunos, com enfermeiros, com médicos. Então, quem são as pessoas que você vai pesquisar? Você já coloca aqui universo e amostra de pesquisa. No 3.3, vamos falar sobre a coleta de dados. A gente vai explicar aqui qual é o plano de coleta de dados. A gente vai utilizar o questionário. Se você vai utilizar o questionário, qual é o tipo de questão que você vai utilizar? É questão aberta? É questão fechada? O roteiro de entrevista. O que é que você pensa nessa entrevista? É uma entrevista estruturada? É uma entrevista semi-estruturada? É uma entrevista não estruturada? Então, você vai falar sobre coleta de dados aqui no 3.3. No 3.4, vamos falar sobre o tratamento dos dados. Como é que a gente pretende tratar esses dados? Vamos fazer análise de discurso, vamos fazer análise de conteúdo, vamos utilizar uma planilha do Excel, vamos utilizar um software como o SPSS, como o Atlas TI. O que é que você pretende fazer? Você vai fazer, se o seu trabalho for quantitativo, você vai fazer uma estatística descritiva, você vai fazer uma regressão, uma análise fatorial. Então, você vai explicar aqui como esses dados serão tratados. Percebam que aqui é a pessoa que vai avaliar o seu projeto, ela tem condições de compreender se você tem noção de como essa pesquisa vai ser realmente concretizada lá na frente. Ela percebe se você está sabendo o que é que você está se propondo, né? Se você entende realmente da proposta do seu trabalho, o que é que você quer, se você está decidido com relação a isso. Depois a gente vem para o cronograma, que é o ponto 4, então uma outra folha que não precisa escrever nada, você vai fazer esse quadrinho aqui. Eu tenho um vídeo mostrando como organizar direitinho um quadrinho. Mas, no geral, esse quadrinho é o seguinte: você vai colocar aqui as tarefas que você vai fazer desde esse momento do pré-projeto até a sua defesa, até a entrega da versão final da biblioteca aqui. Tem a apresentação do TCC da banca, tem os ajustes finais, então a gente vai marcando. Aqui eu coloquei, por exemplo, a gente começando o trabalho em agosto de 2022 e defendendo esse trabalho em junho de 2023. Então, eu vou colocando as tarefas, aqui as atividades, e vou marcando com X aqui os meses correspondentes às tarefas que eu vou fazer, o tempo que eu vou fazer aquela determinada tarefa. Quando você terminar o cronograma, você vem para as referências, tem a questão dos recursos também, eu também tenho um vídeo aqui no canal falando sobre a questão dos recursos, mas os recursos, eles não são muito cobrados em pré-projeto. Você dá uma olhadinha se o seu professor, a sua professora está pedindo recursos, então tem um vídeo específico sobre isso, você pode colocar aqui depois do cronograma. Se não pedir, então está dispensado, porque muitas vezes o pré-projeto ele não pede essa seção de recursos. Por último, a gente vem aqui com as referências. As referências, ela é uma lista ordenada das obras e ou fontes utilizadas de acordo com a norma ABNT. Então, todo o material que foi citado aqui no seu pré-projeto, ali desde a introdução, os autores que você trouxe, os artigos, né, dissertações, teses, citações que você pegou na internet de algum site institucional, então a gente vai colocar aqui na sua lista de referências. Tenha bastante cuidado com essa lista de referências, faça bem feita, então ela precisa estar organizada pela ABNT, eu vou deixar a indicação também de um vídeo sobre as referências, e aí você vai colocar aqui todos os que você citou. Quando você terminar, você faça uma análise crítica das suas referências, veja se a maior parte das suas referências, elas são de artigos científicos, e olhe a data dessas referências, se na maioria você tem artigo dos últimos 5 anos. Então, são duas análises bem importantes que vocês podem fazer sobre a lista de referências. Então, pessoal, é isso, o modelo do pré-projeto não é nada demais, né? Aqui é uma proposta, veja que esse meu, ele ficou ao todo aqui com 11 páginas, então
é sucinto aqui, você está mostrando a ideia do que é que você pretende fazer no seu trabalho final. Aí futuramente você vai fazer o projeto de pesquisa realmente, que aí ele vai ser bem maior e a gente vai ampliar no projeto de pesquisa tudo que você escreveu aqui no pré-projeto. Colocar mais citações, colocar mais referências, detalhar mais ali a parte do método. Então, o projeto de pesquisa, o final, ele vai ficar bem maior do que esse projeto de pesquisa, esse pré-projeto. Ok, pessoal? Um grande abraço e até terça-feira.